E aí pessoal, da oficina Vitão, beleza? Mais um videozinho aqui pra vocês. E bom pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma aulinha de física aqui pra vocês. Vou estar falando de vetores. Essa é a parte 1 do vídeo. Eu vou estar ensinando aqui os principais conceitos, os conceitos básicos de vetores. E na outra parte eu vou estar ensinando a decomposição de vetores pra vocês, tá? Com a unidade de medida e sem as unidades de medida dos respectivos vetores, ok? Beleza. Então pessoal, vou estar falando aqui na introdução aqui para vocês, ok? Só deixa eu pegar uma canetinha amarela aqui para vocês, ok? Bom, o que são os vetores? Os vetores são segmentos de reta orientados que representam alguma grandeza vetorial física, ok? E também todos os vetores têm uma característica, né? E quais são essas características? Todos os vetores têm uma direção, um sentido e um módulo. O que é a direção? A direção seria diagonal, horizontal ou vertical, tá? Que são, eu coloquei e vertical, mas é ou, porque é uma delas, né? Ou ele é uma diagonal, ou é uma horizontal, ou é uma vertical, né? O sentido, ele pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode ir para baixo, pode ir para cima. E quando você tem uma diagonal, você mistura os dois. Por exemplo, você tem um vetor na diagonal para a direita, para cima, né? Você tem que indicar os dois. Tem alguns exercícios que eles apresentam em formas de pontos cardeais, ok? Essas direções: leste, oeste, norte, sul, sudeste, noroeste, todas as orientações das rosas dos ventos, ok? E nós também temos um módulo, que seria a intensidade ou o tamanho do vetor. Tá, pessoal? Lembrando novamente que o módulo você não utiliza sinais para indicar o tamanho, tá? Você não utiliza sinais para as operações, ok? Bom, então vamos lá. Eu também queria comentar aqui com vocês que a base, vamos falar assim, do vetor é chamada de origem e a ponta da setinha é chamada de extremidade, ok? Bom, então vamos aqui a um exemplo aqui, um exercício aqui que eu dei para vocês, ok? Vê as características dos vetores abaixo, né? Então nós temos aqui o nosso vetor A, o nosso vetor B, o nosso vetor C e o nosso vetor D. Beleza. Então vamos começar aqui pelo vetor A. Lembrando, pessoal, que todo vetor você tem que colocar uma setinha em cima quando ele for um vetor. Ok? Isso é muito importante. Ok? Beleza. Então vamos lá. A nossa direção do nosso vetor, ela é horizontal. Horizontal. O sentido dele, o sentido é para a direita. E o módulo dele, que eu vou chamar de módulo, é assim que se representa. Lembrando que você tem que colocar a setinha em cima, senão não é um vetor. É igual às unidades que ele estabeleceu aqui pra gente. Se ele estabeleceu que a unidade de medida é um quadradinho chamado de U, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 U's. Então a intensidade do nosso vetor é 6U. Ok? Beleza. Então vamos agora no nosso vetor B. Nosso vetor B. Beleza. Então nós temos a direção, ela é uma direção vertical. Ok? O sentido dele é para baixo, vou chamar de B. E o módulo do nosso vetor B, ou seja, a intensidade, é igual a 1, 2, 3 U's. Vamos lá. Vamos falar do nosso módulo C agora. Do nosso vetor C, desculpa. Bom, vamos lá. Então a direção do nosso vetor C, ela é horizontal. O sentido do nosso vetor C, ele é para a esquerda. E o módulo do nosso vetor C é igual a 2U. Beleza. Agora, nós vamos falar do nosso vetor D. O nosso vetor D ele é um pouco diferente, ok, pessoal? Vamos lá, então. Então, o nosso vetor D... Vamos lá. Bom, o nosso vetor D ele está com a direção na diagonal, ok? O sentido da diagonal dele é para baixo, e para a direita, P e D. E o módulo do nosso vetor D, o que acontece, pessoal?
temos muitos casos que quando nós temos o papel quadriculado, nós temos que fazer um esqueminha para a gente calcular esse módulo do nosso vetor D aqui, tá? Dependendo do caso, eles fazem uns tracejados no módulo e pedem só para vocês colocarem o contar, né, os espaços das unidades de medidas. Nesse caso não, ele te dá um papel quadriculado, ele quer que você calcule o nosso módulo D. E agora, o que a gente faz, né? Bom, se vocês observarem bem aqui, nós temos um triângulo de Pitágoras aqui, certo? Só estou fazendo uma linha mais reta possível. Nós temos um triângulo aqui, e esse ângulo aqui, ele é reto. Então é só nós fazermos o triângulo de Pitágoras para descobrirmos o módulo do nosso vetor D. Ou seja, se aqui mede 3u, então aqui mede 3 e aqui mede 3. Beleza, qual que vai ser o nosso vetor D? Bom, vou calcular aqui mesmo para vocês, tá pessoal? Então o módulo do nosso vetor D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O módulo do nosso vetor D é igual ao quadrado, é igual a 9 mais 9. O módulo do nosso vetor D ao quadrado é igual a 18. Então, o módulo do nosso vetor D é igual a raiz de 18. Não sei como o exercício vai pedir para vocês, tá pessoal? Mas é muito interessante você fizer a decomposição da raiz. Você simplificar a raiz, tá? Então lembrando essa simplificação, nós temos o 18, nós vamos decompor o 18. Então dividido por 2, nós temos 9, 3 e 3. 3 fica 3, 3 fica 1. Então ficaria 3 ao quadrado vezes 2. Ou seja, o nosso módulo do nosso vetor D, falta a setinha aqui, é igual a 3 raiz de 2. Ok? Então o módulo do nosso vetor D é 3 raiz de 2. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos para o próximo. Bom, agora eu vou estar falando aqui com vocês de soma vetorial, tá? Nós temos 4 casos de soma vetorial, tá? Bom, o primeiro tipo de soma vetorial que eu vou estar falando com vocês é quando a gente tem um vetor e quando a gente temos vetores da mesma direção e sentido, ok? Beleza. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso vetorzinho A. Lembrando que eu vou utilizar a mesma padrão de medida, né? Que um negocinho desse aqui é o nosso padrão de medida que a gente vai chamar de U, ok? Beleza. Então nós temos 1, 2, 3, 4, né? Então o módulo do nosso vetor A mede 4U. Beleza. O nosso vetor B, nós temos 1, 2, 3. Então, o nosso vetor B é igual a 3U. Ok. O nosso vetor resultante vai ser a soma desses dois aqui. Se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, eles vão se somar. Simples assim. Então, nós temos que o nosso vetor é R, nosso vetor resultante é igual a 4, é o vetor A mais o nosso vetor B. Então nós temos que o nosso vetor R é igual ao nosso vetor A, ou seja, 4 mais 3. Então o nosso vetor R é igual a 7U. Ok? Quando for pedido para representar aqui para vocês, vocês só desenham aqui o nosso vetor R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o nosso vetor R. Ok? Beleza. Então vamos agora para o segundo caso. Multiplicação de um vetor por um número escalar. Beleza. Então se a gente tem aqui o que é um número escalar? É um número qualquer, tá? Bom, calcule o módulo do vetor 2A, ou seja, 2 vezes o vetor A. Se o nosso vetor A ele mede 1, 2, 3, então ele mede 3U. Vamos escrever aqui. Então, módulo do nosso vetor A, lembrando novamente de botar as setinhas, as duas paredinhas do A, o módulo no caso, é igual a 3U. O nosso vetor R, deixa eu fazer de vermelho. O nosso vetor R é igual a 2 vezes o módulo do meu vetor A. Ou seja, o meu vetor R
é igual a 2 vezes 3. Ou seja, meu vetor é R, meu vetor resultante mede 6U. Ops, ficou feíssimo esse 6. Então, meu vetor R mede 6U. Beleza. Então, voltando ao papel quadriculado, nós temos que desenhar o nosso vetor com 6 quadradinhos aqui de intensidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, esse aqui é o nosso vetor R. Beleza? Beleza. Então, como terceiro caso, nós temos os vetores com a mesma direção e sentidos opostos, ok? O que acontece, pessoal? Quando nós temos um vetor com uma intensidade que está indo para um lado e um outro vetor com uma outra intensidade para outro sentido, né? O que acontece? Nós temos que fazer a subtração desses vetores, mas em forma de soma vetorial. Como que a gente faz isso? Por exemplo, nós temos o nosso vetor A. Vamos escrever novamente que o módulo do nosso vetor A é igual a 1, 2, 3 U's. E que o módulo do nosso vetor B é igual a 4U. Beleza. Então, se nós formos fazer a soma vetorial deles, de R, nosso vetor resultante é igual ao nosso vetor A mais o nosso vetor B, o que nós temos? Nós temos o seguinte: se nós fizermos A mais B, mas o B está em sentido oposto e A está indo por um outro sentido, um sentido oposto de B, o que acontece? Nós teremos uma subtração. Se nós formos fazer uma subtração de 3 menos 4, vai dar negativo, e não existe medida negativa. Ok? Então o que a gente faz? A gente tem que colocar o vetor com maior tamanho, com maior módulo, menos o vetor com o menor módulo. Ok? Então o que ficaria? Ficaria que o nosso vetor resultante é igual ao nosso vetor B menos o nosso vetor A. Ou seja, o nosso vetor resultante é igual a 4 menos 3. Ou seja, o nosso vetor resultante é igual a 1U. Ok? E agora, pessoal, qual será o sentido do nosso vetor? Será para a esquerda. Por quê? Porque o nosso vetor B ele está no sentido da esquerda. Ok? Então, o nosso vetor resultante ele pegará um quadradinho para a esquerda. Esse aqui é o nosso vetor resultante. Beleza, pessoal? Beleza. Eu não sei se eu botei a setinha no último aqui. Não, botei sim. Beleza. Então agora vamos para o nosso quarto caso de vetores perpendiculares, ok? Bom, a gente tem dois métodos para a gente calcular quando os vetores estão perpendiculares. Nós temos o método do polígono e o método do paralelogramo, ok? Bom, pessoal, vamos voltar aqui no primeiro slide, que eu queria lembrar alguns conceitos aqui com vocês, ok? Bom, lembrando que a base, entre aspas, do vetor ela é chamada de origem e a ponta do vetor é chamada de extremidade, ok? Beleza. Então vamos lá. Se o nosso vetor, o nosso método do polígono, né? A gente tem um vetor A, ele está na horizontal no sentido para a direita, e nós temos um vetor B que está no sentido vertical para cima, beleza? Bom, pessoal, o método do polígono ele exige que você coloque a origem na extremidade, ou seja, a extremidade de um vetor na origem do outro vetor, somando eles. Ok? Bom, no método do polígono é bem simples. É só a gente traçar uma diagonal da extremidade do vetor à ponta do outro vetor. Ok? Então esse aqui seria o nosso vetor resultante. Ok? E se vocês perceberem aqui, nós temos um triângulo de Pitágoras. Por quê? Porque ele está perpendicular. O vetor A está perpendicular ao vetor B, formando um ângulo de 90 graus. O que acontece, pessoal? É só a gente fazer o teorema de Pitágoras, ok? Então a gente coloca aqui o vetor r ao quadrado é igual ao nosso vetor a ao quadrado mais o nosso vetor b ao quadrado. Nosso vetor r ao quadrado é igual ao nosso vetor a, que tem qual que é o módulo do nosso vetor a? 1, 2, 3, 4. Então 4 ao quadrado mais 1, 2, 3 ao quadrado. Então o módulo do nosso vetor r ao quadrado é igual a 16 mais 9. Ou seja, nosso vetor r
é igual a raiz de 25. Ou seja, o nosso vetor R é igual a 5U. Beleza, pessoal? Beleza. Vitor, nós temos outro método para calcular isso? Temos, e é o método que eu mais gosto de fazer, que é o método do paralelogramo, ok? Bom, pessoal, nesse método a gente tem... Eu peguei a mesma situação para mostrar que vai dar o mesmo resultado para vocês. Vou pegar um verdinho aqui para a gente fazer isso, ok? Bom, pessoal, o método do paralelogramo ele exige quando nós temos a origem mais a origem. Ou seja, a origem de um vetor está encostada na origem de outro vetor, tá? Lembrando, o nosso vetor A está na horizontal para a direita e o nosso vetor B está na vertical para cima, ok? Beleza. Então vamos lá. Nós temos o vetor A com módulo de 4 e nós temos o vetor B com módulo de 3. Beleza. Só que não dá para a gente traçar um vetor nesse sentido, porque não tem sentido o nosso vetor resultante ser assim. Concorda? Porque não tem como ele estar indo para a direita e para cima e o vetor resultante ser na diagonal para a esquerda. Não faz sentido. Ok? Mas o vetor resultante, quando nós temos um vetor para cima e um vetor para a direita, nós temos o seguinte. Nós temos que fazer os seguintes passos, no caso. Nós temos que traçar paralelas às retas. Ok? Fazendo que elas se cruzem. E traçar a diagonal neste sentido. Ok? Da origem da ligação dos vetores até ao encontro das diagonais das paralelas, ok? Então o nosso vetor resultante seria este aqui. Nosso vetor resultante. E se vocês perceberem, por se tratarem de retas paralelas, este cara aqui, ele é semelhante ao nosso vetor B. Então a gente pode chamar esse cara aqui também de vetor B. Ok? Ok. Então agora a gente tem um caso do polígono também, que é só fazer o triângulo de Pitágoras para a gente resolver. Ok? Então nós temos que o nosso vetor, que o módulo do nosso vetor R ao quadrado é igual ao nosso vetor A ao quadrado mais o nosso vetor B ao quadrado. Nosso módulo do nosso vetor R ao quadrado é igual ao módulo do nosso vetor A ao quadrado, ou seja, 1, 2, 3, 4, 4 ao quadrado, mais nosso vetor B, 1, 2, 3, 3 ao quadrado. Que daria que o módulo do nosso vetor R ao quadrado é igual a 25. Ou seja, que o módulo do nosso vetor R é igual a raiz de 25. Ou seja, que o nosso vetor R é igual a 5U. Ok? Beleza. Vitor, qual que é o jeito que você mais gosta de usar? Eu gosto muito do paralelogramo, principalmente quando a gente está falando de decomposição de vetores, que vai ficar para a próxima aula. Pessoal, para a próxima aula, vocês têm que ter em mente as leis de seno, cosseno e tangente em um triângulo de Pitágoras, de um triângulo retângulo, tá, pessoal? Elas são muito importantes para a decomposição de vetores, tá, pessoal? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o meu vídeo falando de seno, cosseno e tangente, porque ele é muito importante para a decomposição de vetores, novamente falando. Ok? Bom, pessoal, então o vídeo vai se encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui.